A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos de volta para trazermos para você e para os nossos corações a palavra de Deus. E hoje, desta feita, eu quero falar sobre este assunto que tem deixado algumas pessoas, alguns cristãos, com uma pequena pulga atrás da orelha. E nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para tirarmos isto a limpo. Como é que seria a nossa vida se Jesus, o nosso Salvador, não tivesse vindo para nos libertar? Como é que o homem se salvaria se não tivesse um Salvador para resgatá-los das suas falhas? Será que a lei, será que as obras, somente as obras, aquilo que você faz de bom ou de mal, será que as tuas obras melhores, as tuas melhores obras podem te salvar? É disso que nós estaremos falando e deixando aqui limpo com a ajuda de Deus e deixarmos claro de que as obras, meus amados irmãos, ela não pode de maneira alguma forma justificar o homem para que ele venha ter a sua salvação. Porque de outra forma nós não precisaríamos de um Salvador, não precisaríamos de Jesus se nós conseguíssemos a nossa salvação apenas com as nossas obras. Eu quero trazer alguns textos da palavra de Deus. Este vídeo não será longo, não será cansativo. Eu também não serei duro com os irmãos, mas serei bem brando, serei claro para com os irmãos, para que haja entendimento, irmãos, que nós vivemos hoje não debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Vivemos debaixo da graça porque o Senhor veio para nos resgatar e perdoou as nossas falhas, os nossos pecados, nos colocando em uma situação ímpar para nos deixar cada vez mais preparados para a sua vinda. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que fica em Gálatas capítulo 5, que diz no versículo 3, diz assim: "E de novo protesto a todo homem que se deixar a ser circuncidado e que estar obrigado a guardar toda a lei, separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor." Irmãos, nós temos visto por aí este entendimento que tem trazido uma certa confusão na mente de muitos cristãos, de que se a salvação ela vem através das obras, ou ela vem através da fé, ou ela vem através dos dois. Se você pensa que a tua salvação está relacionada somente às tuas obras, você está errado. Se você acha que a tua salvação ela está relacionada à fé e obras, você está errado. Porque as nossas obras estão relacionadas a galardões, a qual o Senhor tem preparado no dia da sua vinda, que está preparado o galardão para aqueles a qual esperam nele. Mas a salvação, meu amado, jamais dependerá das obras. Nós vemos vários textos da palavra de Deus que justificam isso, porque se o homem, meu amado irmão, ele precisasse, ou melhor dizendo, ele não precisasse de um Salvador, logo nós conseguiríamos nos salvar apenas com as nossas obras. Aquilo de bom que eu faço. Logo, se eu conseguisse me salvar, entrar na eternidade e fosse somente julgado pelas minhas obras, não daria certo, porque logo anularia aquilo que Jesus fez. Porque homem nenhum foi salvo pelas obras. A Bíblia diz que aquele que se achega para perto de Deus é necessário que ele creia. Vamos para o texto de João, a qual nós vemos que só existe um jeito de chegar na presença de Deus, não é por obras. Depois nós estaremos falando e dando alguns exemplos para os irmãos, por que as obras não salvam.
Nós praticamos as obras porque nós cremos e somos salvos. E nós praticamos as obras por dívida e porque amamos a Deus. Mas a salvação, ela é gratuita para todo aquele que nele crê. Então eu quero aqui tratar com os irmãos no texto de João, e quero tratar também usando alguns textos para me apoiar nesta prova, irmãos, em provar de uma vez por todas, e existem muitos vídeos a respeito disso, que as obras não podem justificar o homem. A Bíblia diz no Antigo Testamento, o profeta diz que as nossas melhores obras, as coisas boas que nós fazemos são como trapo de imundícia na presença de Deus. Mas existe um que conseguiu cumprir toda a lei em todos os pontos, nos livrando do peso da lei, a qual nenhum homem foi salvo ou justificado pelas suas obras. Porque se ele é justificado pelas suas obras ou pela lei, logo anula o que Jesus fez na cruz do Calvário, vertendo seu sangue para nos purificar de todo pecado. Vamos para a palavra de Deus, João 14:6, o apóstolo João declara no texto do seu evangelho, dizendo assim: e disse-lhe Jesus, eu sou, é Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai à presença de Deus se não crer em Jesus. Se não crer em Jesus, não tem conversa. Se não crer em Jesus, não tem perdão. Aí você me diz assim, mas as obras da lei, do Antigo Testamento, aquilo ali salva alguém? Não, meu amado, não salva. A Bíblia nos relata de 2 ladrões que estavam na cruz e Jesus no centro. Um deles se arrepende, o outro não. Os 2 eram ladrões. Se as obras fossem de alguma forma justificar aquele ladrão, ele não tinha e jamais teria o que apresentar para Jesus, porque já estava sendo condenado e iria pagar a sua pena de morte ali naquele momento pelo que ele tinha cometido, logo não tendo obras para apresentar diante de Jesus. Mas o que acontece? Quando Jesus está conversando com ele, ele pede e se arrepende. Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Se as obras minha e sua nos justificasse perante Jesus, meu amado irmão, ele não teria entrado. Porque o que Jesus diz para ele? Pois eu te digo que hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Qual era as obras deste homem? Nenhuma. Porque se não estiver crente em Jesus Cristo, não tem salvação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, não tem outro. Se não crer em Jesus, está fora do caminho. Ele é a verdade. Se não está em Jesus, está na mentira. Se não está em Cristo, está fora da verdade. Se não está no caminho que é Jesus, está no caminho errado, meu amado. Logo nós vamos ver aqui alguns argumentos da palavra de Deus. Em João capítulo 8, eu quero trazer para os irmãos aqui que as obras, ela não pode salvar o homem. As obras para nós cristãos é praticada porque nós amamos a Deus. Logo, meu amado, outra prova que o apóstolo Paulo nos dá um ensino sobre as obras é de que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo. Logo, se era uma nova criatura, se era uma outra criatura agora, se era um outro homem, se é uma outra mulher, logo não tem mais acusação do velho homem, porque Cristo perdoou e agora é nascido uma nova criatura. Olha só o que João 8 vai dizer.
Um texto conhecido que se trata da mulher adúltera, aquela mulher que é pega em adultério e o povo está querendo apedrejá-la. Pela lei do Antigo Testamento, pela lei de Moisés, ela teria que morrer. Ela teria que ser apedrejada. O que Jesus fala? Aquele que não tem falha, atire a primeira pedra, certo? Pronto. Mas se ela tivesse que ser apedrejada, logo anularia o perdão de Cristo naquele momento. Olha o que o texto vai dizer. As obras jamais podem salvar o homem. Nós praticamos as obras porque somos filhos da luz e nós temos prazer em praticar boas obras. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que o Espírito, meu amado, ele produz frutos e a carne também produz frutos também, mas frutos para a morte. E o Espírito produz frutos para a vida eterna. Porém, as obras, aquilo que eu faço, se eu pode ser as coisas melhores possíveis. Se eu não tenho a fé em Cristo e não confio em Cristo, logo tudo isso que eu estou fazendo é em vão, meu amado. Agora vamos para o texto do Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero aqui tratar com muita clareza e estou sendo um pouco rápido, irmãos, porque tenho mais textos para ler, mas vamos lá. Versículo 3 do capítulo 8 do Evangelho de João. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a, ou seja, colocando ela no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, adulterando. E na lei, ou seja, no Antigo Testamento, Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Colocaram Jesus na parede. Lembre-se que ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu vou lhe explicar um pouco mais aonde a lei chegou e aonde ela terminou, meu amado. A lei, ela termina-se em Cristo. O único que pôde cumprir a lei sem errar em nenhuma das leis do próprio Deus. Então a lei ela se encerra em Cristo, porque ninguém foi justificado pela lei, pelas obras. A Bíblia diz que Abraão foi justificado lá em Hebreus 11, por quê? Pelas obras? Não. A Bíblia diz lá em Hebreus que Abraão foi justificado pela fé. E isto foi imputado a ele como justiça. E isso diziam eles, tentando, ou seja, arrumando um jeito para que tivessem que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, ficou em pé, né? E disse, aquele dentre vós, qualquer um de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Meu amado, este é o versículo 7, iremos ler o 8. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele não veio para trazer a morte, ele veio para trazer vida. Aí você fala, mas era para ter sido apedrejada. Não, meu amado, o que que Jesus disse? Um novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Amai o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você quer que alguém te apedreje? Não. Você quer que alguém apedreje alguém da tua família? Não. Por quê? Porque ele nos diz, um novo mandamento vos dou. Um novo. Não é para apedrejar ninguém. Porque Jesus, ele veio, meu amado, para cumprir a lei, mas a lei morre nele. A lei cessa nele. Porque o homem não é justificado pelas obras, diz a palavra de Deus, para que ninguém se exalte. Você já imaginou? Se eu fosse justificado pelas coisas boas que eu faço, logo eu me exaltaria. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo.
Eu fiz isso mais do que o irmão da igreja, eu trabalhei mais, eu pintei mais, eu fui um melhor pedreiro, eu fiz mais para a obra de Deus. Logo, o ser humano, quando ele pensa que ele é salvo pelas obras, na verdade, ele exalta a sua carne, ele exalta a si mesmo. E a palavra de Deus fala que Deus não divide a sua glória para com ninguém, meu amado. Mas a lei lá do antigo dizia para apedrejá-la. Mas Jesus, não. Eu vim para dar vida e perdão e trazer nos corações a renúncia, meu amado. A razão por que nós precisávamos e nós precisamos de um Salvador, meu amado, é justamente por esta causa. Porque nós estávamos... O que a Bíblia diz? Romanos 5 e 6. Lá em Efésios também Paulo escreve à igreja de Éfeso as mesmas coisas. Porque antes, na vida passada, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas quem defende hoje que a lei do Antigo Testamento é para hoje, precisa ler um pouco mais. Jesus apedrejou alguém? O apóstolo Paulo apedrejou alguém? Matou alguém com pedradas? O apóstolo João, ele apedrejou alguém? Não, meu amado. Você sabe por quê? Porque nós precisávamos de um Salvador. Porque as obras da lei nós não conseguíamos fazer sozinhos. Então, logo na eternidade, antes que tudo existisse, Deus faz este concílio com o Filho, com Jesus, de que ele enviaria ele ao mundo para nos salvar daquilo que nós não conseguimos fazer. O que ele diz no versículo 8? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele voltou, abaixou e começou a escrever na terra mais uma vez. Quando ouviram isso, ou seja, o povo que queria jogar pedra, né? Porque a lei, meu amado, era para apedrejar e matar. Mas qual é o outro mandamento? Um novo mandamento vos dou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você quer apedrejar alguém? Não, você não quer. Jesus, meu amado, cumpriu a lei, mas ela terminou-se nele. Porque ele conseguiu fazer todas as obras da lei, nos colocando agora nas obras do Espírito e da graça, e do perdão através do seu sangue. Ora, se ele não tivesse vindo, ninguém seria salvo. Aí você me pergunta, como é que alguém foi salvo no Antigo Testamento? Muito simples, meu amado. Aí você fala, pelas obras. Não, meu amado. Porque Jesus fala, meu amado, em João capítulo 14, versículo 16, que ele é o caminho, a verdade. Aí você me diz assim, mas Jesus não era nascido, meu amado. Abraão creu sem ver Jesus. A Bíblia vai dizer assim, bem-aventurados que não viram e creram. Abraão viu Jesus? Não, não viu. É muito antes de Jesus, mas creu. Creu em Jesus pela fé, creu. Ele teve fé, mas também teve obras. Mas o que foi imputado sobre a sua vida como justiça, como legado, foi a fé de Abraão. Então, meus amados irmãos, o texto de João 8 vai dizer assim, e quando ouviram isso, saíram um por um. Começando pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, ou seja, se levantando, que estava escrevendo na terra, e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe, mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Ele faz uma pergunta, ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, aqui está o segredo, meu amado. Aqui está o segredo. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Você viu o que ele fez? Ele perdoou e disse, mas não faz outra vez.
É a mesma coisa que ele faz em João 5, no paralítico no tanque de Betesda. Ele cura aquele homem. Mais tarde, diz a palavra de Deus, que ele vê aquele homem mais tarde no templo. E ele fala a mesma coisa, vai, não faz de novo para que algo pior não aconteça na tua vida. Mas ele apedrejou alguém? Ele matou alguém? Se ele matasse alguém, logo ele se voltaria também. No próprio mandamento, não matarás. Mas quem poderia apedrejá-la era quem não tivesse pecado. E quem ali não tinha pecado? Jesus, meu amado. Jesus não tinha pecado. O único que poderia apedrejá-la era ele. Porque ele falou, atira quem não tem falha. Mas ele não tinha falha. Mas é porque ele não veio, meu amado, para apedrejar ninguém. Ele veio para perdoar e te colocar numa condição ímpar na presença do Pai, de uma presença a qual nós estaremos para toda a eternidade. Aí você fala, Jesus cumpriu toda a lei, mas ele apedrejou ela? O jovem rico, meu amado, você já leu? O que Jesus fala para ele depois que o jovem rico diz assim, todas estas coisas eu já faço desde a minha mocidade. Aí o que Jesus fala para ele? Então, já que você cumpre tudo, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas vai olhar lá. Vai olhar e ver se não está faltando alguns mandamentos ali, a qual os judeus interpretavam erroneamente. Você sabe com quem Jesus estava falando? Neste momento, em João 8, aonde a mulher adúltera está prestes a ser apedrejada, você sabe com quem que ele está falando? Ele está falando com o povo judeu. O povo que pratica o judaísmo. O povo que queria encher aquela mulher de pedradas. Jesus apedrejou alguém? Jesus não apedrejou ninguém. Pelo contrário, ele deixou bem claro que só quem poderia cumprir toda a lei era ele. Fazendo, sabe o que da lei? Colocando a lei do Antigo Testamento em sabe qual posição? Válida até a vinda e a ressurreição de Jesus. Isso aí ninguém nunca te falou, né? Isso aí ninguém nunca lhe ensinou. Sabe por quê, meu amado? Nós temos que aprender, porque pregar o evangelho é uma coisa e ensinar é outra. Pregar sobre Jesus é uma coisa, ensinar é outra coisa. O que o apóstolo Paulo fez logo depois da sua conversão no livro de Atos? Ele vai estudar. Ele vai estudar aos pés de quem? Ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Ele vai estudar e vai aprender para depois ensinar. A lei do Antigo Testamento, as leis a qual Moisés escreveu, as leis alimentícias e os costumes, e também o sábado, meu amado, se cumpriram em Jesus. Lucas 16 e 16. Porque a lei e os profetas duraram até João. Aí você fala, mas amado, você não falou Jesus, meu amado? Quem preparou o caminho para Jesus no mesmo tempo, na mesma época que João Batista também nasceu e Jesus também, quem foi que preparou o caminho para Jesus? João Batista. Toda lei ela é consumada, ela é encerrada em Jesus. Quem conseguiu cumpri-la sem nenhum esforço. Mas se ele a cumpriu, é porque nós não estaríamos mais debaixo deste jugo. João 8,36. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Livres de quê, meu amado? Da
acusação do inimigo, de que o ser humano não consegue guardar a lei na sua carne, porque a vontade de Deus ela não é feita na matéria. Romanos 8 fala estas coisas. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é cumprida no Espírito, meu amado. Romanos 8 e versículo 6. Porque a carne é inimizade contra Deus. Ninguém é justificado pelas suas obras. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele nos colocou em condição, nós que não somos judeus. Nos colocou em uma situação muito especial, porque agora, meu amado, aquilo que estava nos acusando, o peso da lei, meu amado, o peso da lei, porque ninguém entrou na eternidade e viu a face de Deus porque foi salvo pelas suas obras. Não. Fomos salvos e alcançados através do seu sangue e da fé que Ele nos permitiu. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o texto da palavra, porque eu quero, irmãos, deixar encharcado na mente dos irmãos que as obras viva sempre e sempre vai viver este ensino de que a salvação vem pela graça, pela fé, para que ninguém se exalte, diz o apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 2, eu quero aqui esmagar, irmãos, eu quero esmagar estes que dizem que o homem deve seguir a lei do Antigo Testamento. O que nós lemos aqui? O que nós lemos aqui agora no livro de Romanos? Aquele que deixa ser circuncidado, caído já está da graça. Você sabe por quê, meu amado? Eu vou lhe explicar o que é a circuncisão da lei a qual Moisés fala. O que é a circuncisão? A circuncisão era um corte feito no órgão masculino. Paulo foi circuncidado. Todo o povo de Deus era circuncidado. Porém, quando Jesus chega, meu amado, Colossenses capítulo 2, nós já iremos ler, a circuncisão que antes era feita no órgão do homem, agora não é mais feita naquele local. A circuncisão agora ela é feita no coração. Antes o corte era feito em um outro local. Hoje, a circuncisão, o corte é o que separa o coração daquilo que não agrada a Deus que está no coração. A circuncisão do coração, diz o apóstolo Paulo. Porque agora nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo já, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí você lê, justificado pelas obras. Não, meu amado, lá não diz obra, lá não diz lei, lá diz justificados pela fé em Cristo temos paz com Deus. Eu não posso negociar, irmãos. Não vou negociar a palavra de Deus com ninguém para termos um apoio a mais. Vamos em frente, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Escute bem, meu amado. E quando vós estáveis mortos, ou seja, quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Incircuncisão, o corte no coração da separação do pecado ainda não estava ali. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aí você fala, não perdoou. Perdoou todas as ofensas.
Quais ofensas? As ofensas que nós tínhamos em nós, a qual nós não iríamos conseguir nos justificar através da lei. Se você prega que a lei salva, logo anulou você a vinda e a justificação através do sangue de Jesus na cruz. Se você defende isso, você anulou o trabalho eterno de Jesus na cruz. Porque quem cumpriu a lei foi ele. Perdoando-vos todas as ofensas. É todas. Não é uma, não é duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. É todas as ofensas. Justificados através da fé que temos nele. Versículo 14 encerra. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a lei do antigo, a qual de alguma maneira nos era contrária, contra mim, porque ninguém poderia cumpri-la. Por quê? Porque ela se cumpre em Cristo. E a tirou do meio de nós. Tirou. Aí você fala, não, a lei está presente. Não, não está. Aí você fala, não, a lei está presente. Não, não está. Aí você fala, a lei está presente. Mas a palavra de Deus falou que ele retirou. Tirou ela do nosso meio. Tirou ela do nosso meio, cravando ela na cruz. Aleluia. Você sabe para que serviu as leis descritas no Antigo Testamento? Ela serviu de tutor. Você sabe o que é tutor? Eu vou lhe explicar. Acompanhe este raciocínio, meu amado irmão, para você entender o que é um tutor. Você vai à escola e o teu professor não está presente. Lá você tem um professor, que me falha logo a memória aqui, é o professor que vai estar no lugar ali, um substituto. Um substituto porque o teu professor não está lá. Você vai à escola e lá o teu professor não está lá. Quem está lá é um tutor, um substituto, mas não é o professor. Quando o professor volta, o tutor fica? Não, ele vai embora. Outro exemplo. Se eu percebo que está chegando o fim da minha vida e eu escrevo um testamento para o meu filho ou para a minha família, eu escrevo um testamento. A minha casa ficará para fulano, o carro ficará para ciclano, as minhas roupas serão enviadas para Beltrano. E acontece que eu, pensando que iria falecer, veio ao caso de eu não morrer. Então agora eu faço um segundo testamento. No dia que eu for para a eternidade, qual testamento vai estar em validade? O primeiro ou o último? O primeiro ou o segundo testamento? Se o primeiro foi anulado porque não houve morte, vai dizer o apóstolo Paulo, porque o testamento só se pode recolher, meus amados irmãos, a herança se houver morte. E quem morreu pelos teus pecados? Cristo. Logo, o tutor, meu amado, era a lei. A lei do Antigo Testamento era o substituto até Jesus vir, meu amado. Quando ele veio, o substituto vai embora. Porque ninguém foi justificado pelas obras. Ninguém foi... Aí você fala, meu amado, o que é justificado? Justificado é salvo, meu amado. Vou lhe dar um outro exemplo. Você comete um erro a qual você tem que ir ao fórum, de frente para o juiz. E você chega de frente para o juiz e fala assim, juiz, eu não vou fazer mais. Não é o suficiente, meu amado. Alguém ou você tem que pagar o preço da fiança para sair da cadeia. Você tem que pagar.
Mas, antes de Jesus vir, meu amado, nós éramos devedores. Leia a carta inteira de Paulo à igreja de Roma, Romanos, até o seu último capítulo, que você vai entender o que é a justificação. Aí eu chego e não tenho dinheiro para pagar a minha saída da cadeia. Assim nós estávamos fora de Cristo. Não tínhamos como que pagar. Não tínhamos um dinheiro de uma fiança que nos pudesse nos livrar da condenação eterna. Por isso que o Evangelho de Cristo é o único segmento verdadeiro e não há outro. Não há outro segmento, porque nós éramos devedores da lei. Ele veio para nos tirar da prisão. Nos tirou da prisão. Aí você fala, o que ele pagou? O apóstolo Paulo responde, preço de sangue, o maior preço, o sangue de Jesus que escorreu pelo seu corpo ali na cruz, levando sobre ele todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim diz a palavra de Deus. Ele nos livrou daquilo que nós jamais poderemos pagar. Jamais poderemos pagar. O que o versículo 14 diz? Que ele nos tirou do nosso meio as suas ordenanças e a cravou na cruz. Aí você fala, mas é as ordenanças dele. Sim, meu amado, as ordenanças vieram do Pai, de Deus, mas foi só até Jesus chegar para nos livrar, aleluias, nos livrar da cruz, porque ele se absteve de nos cobrar aquilo que estava sobre nós. Como eu já disse, João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, te libertar, você é livre, livre, livre. Aí você fala, então para que praticamos as obras? Nós praticamos as obras porque vivemos agora de novidade de vida. Romanos capítulo 6. Vivemos agora em novidade de vida e praticamos a verdade, praticamos as boas obras. Não é porque ela nos salva, mas praticamos porque temos um coração feliz e um novo coração. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Olha a carne aqui, ó. Olha aqui a carne. Não era a incircuncisão do membro do homem, não. A incircuncisão é do coração, meu amado. Que só ele pôde nos livrar. Se a lei, se as obras salvam alguém, logo foi desnecessário o que Jesus fez por nós na cruz. O que diz em Lucas 16:16? Quero ler com vocês. Lucas 16:16. Porque a lei e os profetas duraram até João. A lei encerra ali. Quando João chega e prepara o caminho para Cristo, está encerrado. Não há mais dívida contra você ou contra mim. O véu foi rasgado de cima embaixo. A dívida que você devia e que eu devia mais ainda foi paga, comprada. Mas não foi comprada com dinheiro nem com 30 peças de prata. Foi comprada com o seu próprio sangue, aleluias, a qual nos purifica de todo pecado. Não é assim que a palavra diz, irmãos? Ou não é assim que a palavra nos ensina? As leis do Antigo Testamento nos serviram de tutor, um substituto, até o Filho de Deus, o próprio Deus. João 1:1.
E o verbo era Deus ou não era? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele veio e nos livrou da pena que estava sobre nós. Então, meus amados irmãos, este vídeo é para nos deixar com a mente, com uma libertação da nossa mente de que nós devemos algo para Deus. Não. Ele já nos comprou. Vamos a Atos capítulo 10. Nós vamos ver se a lei já depois de Jesus, ela está ainda em vigor. Mais uma vez, né? Porque Pedro teve fome. E ele não podia comer os animais a qual Moisés disse em Levítico 18 ao 22, ele diz aos animais que não se pode consumir. Mas Jesus, quando veio, mandou o tutor para longe. Não, agora é um novo testamento, vos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu irmão, você não quer que ele passe fome. Ou ele vai morrer de fome e não vai comer aquilo que lá atrás não se podia comer. Nós vamos ver agora, né? Nós vamos ver agora, Atos capítulo 10. Vamos ler do 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Versículo 10. E tendo fome, quem foi orar foi Pedro, quem teve fome foi Pedro. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, alguém estava preparando alguma comida, né? E enquanto lhe preparavam alguma coisa, sobreveio ele um arrebatamento de sentidos. De sentidos, não é do corpo. Versículo 11. E viu o céu aberto e que descia um vaso. Olha só a visão. Porque se tivesse dormindo não era visão, era sonho. Ok, irmãos? Sonho é dormindo, visão é acordado. Pois se ele estivesse dormindo, logo não seria visão, seria sonho. Olha só o que diz o texto. E que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado as quatro pontas, vindo para a terra. Agora nós vamos ler o versículo 12, para nós chegarmos já ao término deste vídeo. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. No qual havia todos. Ah, eu não posso comer carne de porco. Não pode não? Então nós vamos ver. Não posso comer carne de porco, né? Porque é lei. Então nós vamos ver, então. Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala depois de Jesus. Depois que Jesus faz a obra redentora, tudo muda. Tudo muda. Porque Moisés trouxe a lei para quem? Para os brasileiros? Para os americanos? Nem existia ainda brasileiro, meu amado. Moisés trouxe a lei para os judeus. Judeus. Nós somos povos gentílicos. Gentílicos. Você sabe o que é gentílico? O povo gentílico é o povo que não é nem grego e nem judeu. Ele não falava para brasileiros. Ele não falava para a igreja. A igreja começa em Atos dos Apóstolos, meus amados. No Novo Testamento, a lei foi estabelecida para os judeus. Tem dois tipos de judeus.
O judeu de nascença e o judeu convertido messiânico. O judeu que crê em Jesus. Que agora, crendo em Jesus, ele está agora justificado. Porque crê em Jesus. O judeu, no judaísmo, não crê em Jesus. Se não crê em Jesus, está tudo errado, né, irmãos? E no qual havia todos os animais. Aí você fala, não havia todos. Aqui está dizendo todos. Todos os animais. E foi-lhe dirigida uma voz. Levanta-te, Pedro, mata e come. Todos os animais, répteis, aves, todo tipo de bicho que não podia se consumir, nas leis dadas a Moisés, era para os judeus. Pedro era judeu convertido ao cristianismo? Sim. Logo justificado. Logo justificado por Cristo. Você está entendendo, meu amado? Às vezes não nos damos conta do que Jesus fez por nós. A voz da eternidade fala, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pedro chama estas comidas, a qual foi mostrado nele num lençol em uma visão. Ele chama esses alimentos de imundo. Aí olha só o que Deus disse para ele. Lembre-se que Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado e glorificado e encerrando a lei, encerrando o tutor para ir embora, trazendo o Novo Testamento. Aí olha só. E segunda vez lhe disse a voz, a segunda vez, não faças tu comum ao que Deus purificou. Pronto. Acaba esse negócio de lei para os judeus. Ou você é judeu? Se você é judeu e crer em Jesus Cristo, está tudo certo. Se você é judeu e não crê em Jesus, já está condenado. Porque o que diz a Bíblia? Aquele que crê está salvo e aquele que não crê já está condenado. Ou não é assim que diz a palavra? Não se pode, irmãos, negociar o que a palavra diz. Não faças tu comum. Deus fala para Pedro em Atos 10. Não faça você comum as coisas que eu purifiquei. Purificou quando? Quando que Deus purificou estas coisas para se poder comer? Depois que o seu filho foi levantado, ressuscitado. Estas coisas agora foram rompidas e santificadas, porque Deus fez assim no seu trato com o seu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu quero que este vídeo fique bem claro. E não, meu amado irmão, confunda o que era para os judeus e o que é para a igreja. Isso aqui é uma prova mais contundente ainda do que tudo que foi lido aqui, de tudo que foi falado aqui. Eu vou lhe dar uma prova muito contundente que o judeu que não crer em Jesus não entra na eternidade. Não vai para onde está o nosso Deus. Quer que eu lhe prove?
A Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja ou dos judeus? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mateus 24. E o livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que o arrebatamento é para a igreja. Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3. Depois do capítulo 3, você não vê mais igreja. Você só vê a igreja de volta no capítulo 22. Agora eu lhe faço uma pergunta. Se a salvação é para o judeu que não crê em Jesus, nós temos um problema com o arrebatamento. Porque a Bíblia fala do arrebatamento e a volta de Jesus para os judeus. Porque aquele que não crer em Jesus já está condenado. Judeu, muçulmano, quem for que seja, índio, brasileiro, de qualquer lugar da face da terra, se não crer no Filho de Deus, já está condenado ao fogo eterno. Aí nós temos em 1 Tessalonicenses o arrebatamento da igreja e temos em Apocalipse um texto que é completamente diferente. Em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que na sua vinda todo olho verá. Todo olho verá. Mas nós temos um problema aí. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios 15 que a vinda do nosso Senhor Jesus será como relâmpago. Relâmpago. É todos que vê o relâmpago? É todo mundo que vê um relâmpago? Porque a sua vinda será como de um ladrão, semelhante a um ladrão, que ninguém sabe a hora que ele vem. A Bíblia diz que a vinda dele, em 1 Coríntios capítulo 15, será num abrir e fechar de olhos. Se a vinda dele é tão rápida assim, num abrir e fechar de olhos, é a mesma passagem de que todo olho verá? Não. Você sabe por quê? Porque o arrebatamento, Jesus não pisa os pés na terra. Nós encontramos com ele nos ares. Está na palavra, irmãos. Nós seremos levados com ele, encontraremos com ele ao som da última trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 em diante, nós encontraremos com ele nos ares. O arrebatamento, Jesus não pisa o pé na terra. Em Apocalipse, aonde todo olho verá, é a sua vinda para o novo céus e a nova terra, a qual os judeus que ficaram no arrebatamento terão uma nova chance. Isso prova o quê? Você me pergunta. Você fala assim, meu amado irmão Wilkerson, o que isso prova? Isso prova que quem pratica só a lei não vai subir. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, ninguém vai à eternidade se não for através de Jesus. Quem foi salvo no Antigo Testamento está na eternidade? Abraão, Isaac, Jacó, Josué. Foram salvos através de quê? Das obras? Não, meu amado. Através da fé. Hebreus 11. Já ouviu falar dos heróis da fé? Hebreus 11, a galeria da fé. Vamos crer de uma vez por todas que a nossa justificação é através da fé em Cristo e através do cumprimento que ele fez. Agora temos paz com Deus por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu devo tentar fazer a parte 2 deste vídeo. E tentei aqui, irmãos, o que eu falei para os irmãos aqui foi algo muito rápido e encurtado. Não foi nada com mais tempo para termos mais explicações mais contundentes, mas foi uma breve explicação, irmãos.
Uma breve explicação para que esta dúvida saia de uma vez por todas de que o homem jamais se salvaria somente através das suas obras. Por isso que nós estávamos necessitados de um Salvador. Amém? É por isso que nós vivemos em novidade de vida. Romanos capítulo 6. Porque agora somos nova criatura. Nova criatura nós somos. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Existe alguma compatibilidade entre a lagarta e a borboleta? Elas têm algo em comum, a lagarta e a borboleta? De maneira nenhuma. Nova criatura. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe hoje, sempre e eternamente, a você e sua família, e aonde você estiver. E peço desculpa aos irmãos por tanto tempo em demorar fazer mais um vídeo, por causa de problemas técnicos, irmãos. Sou muito leigo na parte de computação e coisas assim, então tenho feito conforme as minhas forças, mas tenho muitos impasses. Peço a colaboração dos irmãos, que os irmãos tenham paciência com este novo canal, mas com a ajuda de Deus nós estaremos trazendo mais vídeos para os irmãos, mesmo que às vezes tenha alguma falha no vídeo, mas estaremos trazendo mais vídeos para os irmãos, para a glória de Deus, porque nada deste reconhecimento é para o homem, tudo é para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.